Oi, gente, tudo bem? Então, bora pro terceiro vídeo de história, que é o último, em nome de Jesus, que a gente vai falar sobre as relações internacionais do Brasil, né? Envolve quanto a guerra que ele se envolveu, quanto, quanto o relacionamento de amor e ódio com a Inglaterra, e a gente também vai falar sobre o abolicionismo, que tem tudo a ver com isso daí. Bora lá. O Brasil, quando ele tava valorizando a construção do Estado e aí, então ele estava disputando, né, a fronteira de muitos países vizinhos como da Bolívia, Peru, Venezuela, Guiana Inglesa, Guiana Francesa, Paraguai e Argentina. E aí, isso da maioria dos acontecimentos aconteceu no século XX. Mas a Inglaterra, já indo para a parte da Inglaterra, a Inglaterra só reconheceu o Brasil como um país independente depois da promessa da lei de uma lei que limitasse a escravidão em terras brasileiras. Isso aconteceu em 1831. Mas como a gente já sabe, o Brasil não curtiu muito isso daí não, principalmente os conservadores na questão da abolição da escravatura. E aí o que aconteceu? O rolê da Inglaterra era a liberdade de todos os escravos importados a partir daquele ano. Aí o Brasil acabou impondo uma lei que hoje em dia ela é usada como um ditado popular, o nome dessa lei. E o nome dessa lei é nada mais, nada menos para inglês ver, que é quando a gente usa, tipo, quando a gente faz algo meia boca ou o livro descreve assim, quando você faz qualquer coisa de uma maneira, peraí, você expressa, essa expressão é usada até hoje para indicar o compromisso assumido que não se concretizou ou quando você, tipo, fez uma coisa bem meia boca, tipo, fiz só pra inglês ver, entendeu? Aquela coisa bem meia boca só pra ficar ali. Então, esse ditado popular era uma lei que os brasileiros fizeram só pro inglês ver. Olha que interessante, né? E aí, em 1845, os ingleses promulgaram a lei Bill Aderning, que autorizava os navios britânicos a aprisionarem navios que fizessem transporte de escravos da África. Lembra que aí a gente tinha falado mais para trás sobre a Lei Eusébio de Queiroz, que era a lei que proibia a movimentação de navios negreiros? Então, essa nova lei de Bill Alden era a lei que permitia que os britânicos fizessem a apreensão desses navios. Aí, o que acontece? O Lord Arden, ele era um ministro das relações exteriores do governo britânico. Essa não foi uma medida aceita pelos brasileiros. Então, todo mundo sabe que o brasileiro naquela época não queria, os brasileiros assim, nem elite, não queria a abolição da escravatura. Então, eles não gostaram dessa ideia. E o nome da lei foi por causa desse ministro britânico. Inglês, no caso, né? E aí, recapitulando e resumindo a ópera. Os ingleses estavam no pé do Brasil para eles fazerem a abolição da escravatura. Aí o Brasil criou uma lei para inglês ver, que era onde meio que eles davam liberdade a todos os escravos. E depois a lei de Bill Arden, que era uma lei onde permitia que os britânicos fizessem apreensão de navios negreiros. Mas o Brasil não gostou de nada, porque os conservadores queriam o que queriam, continuar com a abolição. E aí, a gente vai falar sobre um ponto importante que o pai poderia cair na prova. Vou ler aqui um parágrafozinho para vocês. O Brasil e a Inglaterra rompeu relações diplomáticas entre 1863 e 1865. O nome dado desse problema diplomático foi a questão de Christie, em função do nome do embaixador inglês no Brasil, William Dougal Christian. Existia um embaixador chamado William Dougal Christian e ele, tipo assim, ele era o representante da Inglaterra dentro do Brasil. Ele era um inglês que estava no Brasil. E ele era o porta-voz da Inglaterra aqui no Brasil. Era tudo que a Inglaterra queria, ele transmitia para os brasileiros. E aí, por causa disso, o problema diplomático que gerou entre o Brasil e a Inglaterra, que eles meio que brigaram, os colocaram o nome de questão de Christie, entendeu? A Inglaterra ele se tornou um país de maior, ele se tornou o país
de maior potência. Ele era tipo os Estados Unidos de hoje em dia, por causa da Revolução Industrial que aconteceu no século XIX. E aí, a abolição da escravatura, tipo, como ele se tornou um país potente, a Inglaterra se tornou um país potente por causa da indústria, meio que ela estava obrigando os outros países a acabar com a escravidão. Mas isso, apesar, né, deles terem apoiado a escravidão por muito tempo. Mas, por incrível que pareça, eles, tipo, não apoiavam a abolição da escravatura como, tipo assim, direitos humanos, os negros também são pessoas, e popopó. No livro diz que isso tudo era provavelmente uma estratégia econômica, a abolição da escravatura. E aí aqui diz, era uma estratégia econômica inglesa, para ampliar o mercado consumidor dos seus produtos, além de desviar as capitais antes destinadas à escravidão para o comércio de manufaturados. Então, não era tipo assim, a empatia pelos negros que estavam ali em uma situação desumana, uma coisa horrível que ninguém merece ver. Era uma estratégia econômica, e como eles eram a maior potência da época, eles tinham muita influência nessa questão da abolição da escravatura. Aí, após a Lei Eusébio de Queiroz, que contribuiu com o tráfico de escravos da África para o Brasil, Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico de escravos da África para o Brasil, os ingleses passaram a exigir que as medidas de 1831 fossem postas em prática. O embaixador Christian era a voz, igual eu falei, ele era a voz ali dentro do Brasil, ele era a voz dos britânicos, dos ingleses ali no Brasil, aqui no caso no Brasil. E aí, além dessa questão, existiam os acontecimentos que causavam uma tensão entre o Brasil e a Inglaterra. Que primeiro, em 1861, uma carga de um navio inglês foi naufragado perto da costa aqui brasileira, e aí houve um furto dessa carga lá no litoral do Rio Grande do Sul. Aí os ingleses ficaram irritadíssimos com o Brasil, e aí também ocorreu em 1862, 3 oficiais da Marinha Inglesa foram presos no Rio de Janeiro acusados de embriaguez e desrespeito à ordem. E aí, por causa disso, um embaixador inglês decidiu exigir do governo do Brasil uma remuneração para indenizar o roubo da carga, né, no litoral do Rio Grande do Sul, e a apreensão dos três oficiais da Marinha. E aí o Brasil estava satisfeito com isso, ele gostou de receber essa dívida aí do embaixador. Não gostou, não. O que eles fizeram? Não pagaram. E aí, o que aconteceu? Para evitar mais problemas e desavenças, né? O governo, eles escolheram os ingleses, eu acho. Enfim, não sei quem escolheu, aqui no livro não tá falando. Mas os governantes, eles decidiram catar um representante de alguma província, de algum país, para que fosse neutro dentro dessa situação, para decidir o que ia acontecer. Aí, eles chamaram o rei Leopoldo I da Bélgica. E aí, antes da questão ser resolvida, Dom Pedro II decidiu pagar o valor da carga do navio naufragado. Mas aí, o que aconteceu? O rei da Bélgica, o Leopoldo I, decidiu qual era a opinião dele. E ele achou que a Inglaterra estava errada, que a Inglaterra estava chapando ali. E falou assim, tá errado, pede desculpa. Os ingleses quiseram pedir desculpa, não pediram desculpa, não. Aí, o que aconteceu? O Brasil rompeu relações diplomáticas com a Inglaterra em 1863 e somente em 1865 alguns representantes ingleses fizeram as pazes e se desculparam, e o Brasil normalizou sua relação com a Inglaterra. Um rolê desnecessário, convenhamos? Em relação à Guerra Maldita e a disputa da Bacia do Rio da Prata, eu vou deixar um vídeo que eu vou mandar para vocês no grupo. Um vídeo sobre que o Carlos deixou no Eclass. E eu também vou deixar para vocês um link no grupo sobre as
caricaturas, né? Que é aquela da Joelza Esther Domingues, que foi o que ele deixou sobre a atividade lá sobre caricatura, que ele falou assim, que seria muito útil para a prova. Então, eu vou deixar para vocês o link quanto da página da professora, quanto o vídeo sobre a guerra. Mas eu vou falar uma coisinha aqui sobre a guerra que eu acho que talvez seja importante citar para vocês. Eu vou dar uma pesquisada também para mandar para vocês sobre algumas teses e algum texto falando sobre o Francisco Doracciotto, que ele fala sobre a maldita guerra, e o Paiva falou assim que ele será o nosso principal autor da prova. Então, se a gente tem uma ideia de qual a opinião desse professor e colocar dentro da prova, eu acho que vai ajudar muito, vai auxiliar muita gente nesse quesito. Sem contar que o Paiva também falou em sala de aula que o Francisco Solano Lopes, que foi o presidente do Paraguai, que foi o representante ali da Guerra Malditos, Caramba 4, o Paiva falou assim, descreveu ele com 2 palavras, que ele era um ditador autoritário, entendeu? E foi isso que eu vou deixar pra vocês no grupo, fechou? Agora a gente vai pra próxima parte, que é o abolicionismo.